Nesse vídeo eu vou indicar 10 filmes indianos essenciais. Muita gente me pergunta sobre o cinema indiano, né? Querem conhecer mais o cinema indiano, então eu fiz essa lista como um guia inicial para isso. Caso você queira aprender ainda mais sobre o cinema indiano, no meu curso nós temos 3 aulas completas sobre esse tema, em que eu dou um contexto aí bem amplo da história do cinema indiano. Apesar do cinema indiano ser um dos mais importantes, mais relevantes e mais influentes do mundo, ele ainda não é tão conhecido. Então, caso você quer conhecer a riqueza do cinema indiano com mais profundidade, adquira o meu curso completo. Além dessas aulas, você ganha acesso vitalício a mais de 160 aulas sobre linguagem, história e técnicas do cinema. Eu vou indicar aqui 10 filmes indianos seguindo uma ordem cronológica de obras mais antigas até obras mais contemporâneas. Quero começar pelos anos 30, pelo Devdas. O Devdas é um filme indiano baseado em um romance bengali clássico que foi adaptado já várias vezes e conta a história de um casal jovem, apaixonados um pelo outro, mas que não podem ficar juntos porque fazem parte de classes e castas diferentes. O filme é uma tragédia sobre esse amor impossível e possui sequências musicais bem melodramáticas e melancólicas. Como ele foi um dos primeiros longas filmados com playbacks, os musicais ali são relativamente dinâmicos, a câmera se move um pouco mais do que em obras anteriores a essa e existem mais cortes. Esse diretor, o Pramathesh Barua, vem de uma família rica, ele era ali uma espécie de aristocrata até, e alguns dos seus filmes possuem um olhar crítico sobre isso, sobre essa certa aristocracia indiana que se considera superior. O Mark Cousins até compara ele com o Lubitsch no seu livro. Ele usa bem, né, a premissa do romance do Devdas para tratar sobre isso. A causa da infelicidade do personagem vem do fato dele ser dessa família rica, mas não ter liberdade. O filme segue até uma certa autodestruição do personagem na medida em que ele não se sente parte de nada e não consegue ficar com a mulher que ele ama. Em questões estéticas, a abordagem do cineasta já possui aspectos bem marcantes do cinema indiano, porque é uma decupagem que se aproveita muito dos espaços e dos cenários. Ele move a câmera pelos espaços de modo bem livre e bem dramático, e ele também usa em algumas cenas elementos de distorção na lente para tornar as paisagens mais pictóricas. Essa dinâmica aí de um grande romance trágico com musicais e com um apelo comercial forte que a gente vê nesse filme e em outros dos anos 30, forma aí, né, a base da indústria do cinema indiano. Nos anos 40, o cinema indiano explora ideias mais modernas ligadas a temas sociais e até mesmo a um certo aí experimentalismo formal. Surgem filmes modernos mais radicais, como também obras que misturam aspectos realistas e sociais com aspectos estéticos mais grandiosos e até um pouco mais comerciais. O Vagabundo de 51 lida bem com essa mistura. O Vagabundo é um filme indiano que conta a história do filho de um juiz que é criado em uma área pobre porque no passado esse juiz expulsou a sua mulher de casa porque achava que esse filho não era dele. Esse jovem, interpretado pelo Raj Kapoor, pelo diretor,
não consegue estudar e começa a roubar para sobreviver. Depois ele reencontra o juiz, reencontra o pai através de algumas reviravoltas bem dramáticas na trama. A moral do filme, entre aspas, é que esse ambiente ruim e essa falta de oportunidades obrigaram o personagem a roubar, obrigaram ele a entrar para o crime. O trabalho apresenta esse debate de como o contexto que a pessoa vive pode influenciar, né, na sua vida, nas suas decisões. A coisa mais marcante desse longa é o modo que ele concilia e também sintetiza uma tendência mais grandiosa do cinema indiano com uma tendência mais social e realista. Ele tem esse aspecto mais grandioso em algumas cenas, tem um apelo comercial forte, tem romance, tem melodrama, tem musicais com grandes cenários e vários adereços. A figura do jovem, em algum momento, remete um pouco ao Chaplin, então ele vai também para uma comédia mais comercial, mas ao mesmo tempo ele lembra também o neorrealismo italiano pela maneira que caracteriza a área pobre da cidade. E em termos estéticos, ele é bem mais vibrante e estilizado do que o Devdas e remete a aspectos de obras indianas que nós vemos nos dias de hoje. Enquanto os longas produzidos na indústria de Mumbai eram obras mais grandiosas, comerciais, exageradas e com sequências musicais bem épicas, como O Vagabundo, que até tem ali, né, uma questão social, mas opera dentro dessa abordagem aí mais de espetáculo. Então, enquanto a produção de Mumbai principalmente busca essa veia mais comercial, outros cineastas buscam uma alternativa a isso e surgem tendências opostas a isso, como por exemplo a tendência do cinema paralelo, uma tendência mais realista que foi bem forte especificamente em Bengala Ocidental. Um dos filmes mais emblemáticos de tal tendência foi o Canção da Estrada. Ele se passa em uma área rural de Bengala e mostra as dificuldades de uma família pobre em que o pai está viajando sempre para ganhar dinheiro, para tentar trabalhar, e a mãe cuida sozinha dos 2 filhos e da casa. Esse trabalho tem uma abordagem visual bem menos grandiosa do que os filmes mais comerciais de Mumbai. Os planos nunca são tão estilizados e buscam registrar a realidade de modo mais direto, porém ainda de modo muito lírico. Ele não tem uma fotografia, digamos, comercial, mas tem um trabalho bem sensível e poético com as imagens, principalmente pelo modo como aborda a natureza com uma luz natural de maneira bem lírica, em como organiza os personagens naquele espaço. A caracterização do filme também segue esse realismo. O diretor usou atores amadores e até não atores, e mesmo o modo como ele mostra aquela aldeia, como mostra os objetos da casa, os figurinos, possui um aspecto bem autêntico e que não soa muito encenado. No geral, é um trabalho que lembra muito o cinema neorrealista por toda essa caracterização mais objetiva, mais verossímil. Os diretores de tal tendência foram, de fato, influenciados pelo neorrealismo. Esse trabalho foi o primeiro de uma trilogia em que o diretor passa a seguir o Apu, o personagem do filho. Nos outros filmes, o Apu cresce, fica adulto e passa a ter os seus próprios problemas e próprias questões. Agora,
Indo para um lado mais comercial e épico, vamos falar sobre o Honrarás Tua Mãe. Honrarás Tua Mãe é um grande épico do cinema indiano e é tido por alguns teóricos como o filme indiano mais importante da história. Ele se passa durante várias décadas e mostra uma mulher enfrentando dificuldades para criar os seus filhos, para cuidar da sua família, cuidar da sua comunidade e para sobreviver, basicamente. Além do filme integrar muito bem uma questão social com uma abordagem formal mais épica, já que ele vai seguir uma dinâmica das produções de Mumbai e de ter um melodrama intercalado por musicais grandiosos. Além disso, essa personagem da mãe funciona como uma espécie de arquétipo da própria nação indiana. Ela é uma mulher com muitas virtudes e que se sacrifica por todos. A história da luta dela no filme é, digamos, a história da luta do povo indiano por uma vida melhor. Vários filmes indianos possuem um certo ideal mais nacionalista. Vários são sobre virtude, sobre honra, sacrifício, sobre valores universais vistos a partir de um contexto histórico daquele país, daquela realidade. Essa junção entre uma temática social com um melodrama familiar e com musical já existia na produção de Mumbai, né? O Vagabundo que eu citei lida com isso, mas esse trabalho, o Honrarás Tua Mãe, estabelece isso como uma grande convenção do cinema indiano, como uma grande tradição. E, esteticamente falando, tudo nele é muito grandioso, até mais grandioso do que os outros filmes que eu citei. A atuação é bem exagerada, o elenco gesticula muito e fala de modo mais empossado. É uma atuação muito mais dramática e a questão visual, no geral, é bem épica. Em várias cenas existem vários figurantes. As sequências musicais contam com uma produção bem grandiosa. O diretor faz planos grandiosos, usa gruas, faz grandes planos gerais. Tudo para reforçar essa escala melodramática. Um outro filme que, apesar de não ter ficado tão famoso como esse, como o Honrarás Tua Mãe, se tornou uma obra bem icônica por mostrar um lado mais intimista da produção de Mumbai, é o Flores de Papel. O Flores de Papel conta a história de um cineasta que está adaptando o Devdas, o romance Devdas, para um filme e durante um dia de chuva ele encontra uma mulher embaixo de uma árvore, empresta o seu casaco para ela. Quando essa mulher vai devolver o casaco para o diretor, ela é filmada sem querer no seu set. O diretor depois vê a cena, fica ali fascinado por ela e escala ela para o seu filme. Esse filme é uma espécie de homenagem ao próprio cinema e principalmente uma reflexão sobre certas mudanças que a indústria do cinema na Índia passou ao longo dos anos. Ele tem um lado bem melancólico nesse ponto. Ele é filmado, sim, de modo épico, mas ao mesmo tempo de modo muito sombrio. Enquanto os filmes mais comerciais de Mumbai usam, por exemplo, a amplidão dos cenários de modo vibrante, o Guru Dutt, o diretor, usa essa amplidão para reforçar uma sensação de desolação e até mesmo um aspecto meio sobrenatural envolvendo o cinema, envolvendo a imagem. Tem uma cena em que o diretor, interpretado pelo próprio Guru Dutt, vai fazer um teste de câmera com essa jovem e nessa cena ele alia muito bem questões técnicas virtuosas do cinema com uma espécie
espécie de presença transcendental da atriz. Esse filme não fez muito sucesso na época, isso até afetou o diretor, que inclusive morreu 5 anos após o lançamento, mas com o tempo ele foi sendo reavaliado e hoje é tido como um dos grandes marcos do cinema indiano. Voltando agora para o contexto ali mais realista do cinema paralelo, da tendência ali mais alternativa e realista, um outro diretor tão importante quanto o Satyajit Ray foi o Ritwik Ghatak. E um dos seus grandes filmes é o Estrela Encoberta de Nuvens. Ele segue uma família de refugiados em Calcutá após a partição de Bengala e dá ênfase para a figura de uma das filhas que está sempre se sacrificando pelos outros. Ele tem uma abordagem mais realista que lembra, né, outros filmes dessa tendência, mas ele tem um uso bem específico também da profundidade de campo e de como organiza os personagens nos cenários para estabelecer algumas relações dramáticas nesse espaço. Ele coloca alguns personagens mais próximos da câmera e outros longe quando vai compor as situações domésticas da obra. Ele é também bastante focado em diálogos e numa relação ali mais direta entre os personagens, já que o diretor tem uma formação em teatro. E assim como outros filmes de tal tendência, ele vai rejeitar sequências musicais grandiosas. Ele até lida de algum modo com a música. O personagem de um dos irmãos quer ser cantor, então ele canta em certas cenas, porém não são cenas grandiosas como as cenas dos filmes de Mumbai. Tem até uma cena musical ali bem intimista, em que eles cantam no escuro uma música bem melancólica. A câmera, ao invés de mostrar aquilo como um espetáculo, mostra tudo de modo mais desolador. Além de cineasta, o Ghatak era escritor e também escrevia sobre cinema. Ele produziu muito sobre cinema e conhecia muito bem a linguagem do cinema e sabia se expressar, né, muito bem usando essa linguagem. Um trabalho já do final dos anos 70 que vai dialogar com a tradição mais realista, mas que na verdade é bem mais experimental e que vale a pena conhecer, é o Uski Roti, do Mani Kao. Esse longa mal tem uma história, ele apresenta de modo bem minimalista uma situação em que uma mulher, esposa de um motorista de ônibus, caminha todos os dias para levar comida para ele até um ponto de ônibus, mas esse homem trata ela mal e vai para casa apenas uma vez por semana. Ele tem essa premissa, tem personagens, mas o apelo nunca está, digamos, na história em si, e sim em uma certa atmosfera desoladora e estéril que ele tira de tudo isso. Ele tem pouquíssimos diálogos, os personagens ficam muito em silêncio, o ritmo é bem lento, ele se foca em ações bem objetivas desse elenco, em gestos essenciais desses personagens. É quase um estudo desses gestos cotidianos, desses hábitos que vai para um lado mais bressoniano, que remete muito ao Robert Bresson. Ele quer evidenciar aspectos culturais e comportamentais não pelo drama, mas por essa repetição das ações, pela evidência dessas ações. A decupagem e o modo como o elenco se porta remetem mais a cineastas como a Chantal Akerman,
como o Bresson do que a uma tradição clássica de obras grandiosas e dramáticas de Mumbai. Na verdade, ele é praticamente uma antítese radical do cinema indiano grandioso mais clássico. Então, vale a pena conhecer esse trabalho para conhecer aí, né, esse outro lado. Durante os anos 70, um dos gêneros mais icônicos do cinema indiano foi o masala, um gênero que na verdade misturava outros gêneros, misturava ação, comédia, romance, drama. São filmes que podem partir de um contexto mais urbano e moderno, como também de um contexto mais social e crítico, mas tiram o seu apelo principal dessa grande mistura de gêneros. Essa mistura, de certo modo, existiu sempre no cinema indiano, mas isso vira uma febre maior nos anos 70. Um dos longas masala mais icônicos e mais lucrativos foi o A Força do Passado. A Força do Passado é um filme indiano que conta a história de 3 irmãos que são separados na infância. Quando eles viram adultos, eles se reencontram, e esse reencontro acontece devido a várias situações dramáticas e inusitadas envolvendo gangues, máfia, polícia, crimes e até encontros amorosos. Uma característica do masala desse gênero é um exagero tanto no plot como nas situações dramáticas. Um exagero que o cinema indiano sempre teve, mas que aqui é explorado mais dentro de um contexto urbano e dentro dessa abordagem com o cinema de ação. Esse trabalho tem cenas de luta mais exageradas, tem perseguições de carro. Os homens têm essa aparência de galã, malandro dos anos 70. Tudo ali é bem caricato mesmo, né? É um filme que busca o entretenimento através de várias frentes. Uma hora ele parece um filme de máfia, depois vira um romance. Ele trabalha com vários apelos ao mesmo tempo, mas sempre existe um teor nacionalista e uma preservação de valores e ideais comuns que é bem característico do cinema indiano. Ele é um cinema mais conservador, por assim dizer. Um dos atores desse filme, o Amitabh Bachchan, se tornou um dos maiores astros do cinema indiano. Ele é das figuras aí mais icônicas e mais importantes da história do cinema indiano. É uma lenda viva até hoje. No final dos anos 80 surge uma obra chamada Chandini, que redefine aspectos do cinema indiano. O Chandini é um filme indiano que conta a história de uma jovem chamada Chandini que casa com um homem no começo do filme. Esse homem perde alguns movimentos do seu corpo devido a um acidente. Ele termina com ela, ela se envolve com outro homem e no final fica dividida entre esses 2 homens. O Chandini marca uma espécie de retorno dos romances musicais indianos. Esse gênero tinha ficado um pouco fora de moda devido aos filmes de ação indianos dos anos 70, mas agora ele é revitalizado de modo bem vibrante e volta a fazer muito sucesso. Esse trabalho incorpora muito bem algumas tendências estéticas oitentistas com esse já vibrante cinema indiano. É um trabalho que explora muito bem, principalmente, uma certa variedade de locações. Ele tem, por exemplo, cenas filmadas na Suíça e incorpora tais ambientes de modo bem expressivo, usa bem as cores, coloca os personagens em situações diferentes e até inusitadas. O cinema indiano, na verdade, explorou sempre essa questão de uma variedade de locações, mas em
certo momento, os filmes começam a explorar muito locações no exterior, locações em outros países. Como um dos grandes apelos para o público é ir ao cinema para ver os locais exóticos nos musicais, ou até nas cenas dramáticas mesmo, os filmes tendem a investir muito nessa variedade e existe uma liberdade muito grande, tanto nessa variação de locações, como também na forma em que elas são abordadas. Nesse longa, inclusive, você vê as pessoas olhando para a câmera no meio dos musicais. As pessoas que estão nas locações. Tem uma cena em que o casal está cantando em uma praça na Índia e tem ali um monte de gente olhando a cena sendo gravada. O filme incorpora tais pessoas, deixa elas em foco, enquadra elas junto com o plano, até como se celebrasse essa participação do povo indiano no filme. Esteticamente falando, esse trabalho tem um cuidado visual um pouco maior do que alguns filmes de ação dos anos 70. A decupagem segue uma linha mais clássica, rigorosa, e a luz caracteriza tudo de modo bem romântico e até um pouco mais exagerado. Nos anos 90, surge uma tendência bem específica de obras de ação de crime que não vão seguir mais a dinâmica de uma sala exagerada, mas que possuem uma certa abordagem muito mais realista, que tratam de aspectos sociais com uma maior seriedade. Um grande exemplo de tal tendência é o Satya. Ele conta a história de um homem chamado Satya que chega em Mumbai para trabalhar, mas se envolve com o crime organizado e se torna ali o braço direito do líder de uma gangue. Esse longa lembra muito os filmes de ação de Hong Kong dos anos 90 e dos anos 2000. Lembra muito, por exemplo, os filmes de máfia do Johnny To. É um filme de ação que tem composições mais estilizadas, tem ângulos mais estilizados na decupagem, mas toda a caracterização é bem realista e as cenas de ação propriamente também são bem realistas. Não possuem aquele aspecto caricato dos filmes dos anos 70. Ele se apropria muito bem de toda a dinâmica urbana confusa e até sombria de Mumbai em várias cenas. O modo como ele usa a cidade e os espaços da cidade remete ao Johnny To e até um pouco ao Michael Mann. A cidade ali é um ambiente confuso e visualmente instigante, mas igualmente tenso, igualmente perigoso e agressivo. O diretor, em certas cenas, também faz alguns planos sequências em que vai passeando por tais ambientes, o que causa uma sensação de imersão bem interessante. E apesar dele ter uma pegada mais realista, ele também tem sequências musicais. Tem uma cena em que os personagens estão bêbados e cantam uma música mais sombria. Tem uma cena em que o Satya viaja com uma jovem que ele começou a namorar, e existem algumas cenas mais estilizadas em que os dois cantam, cenas que lembram até um pouco as tradições lá do Chandini. Então é interessante como mesmo em um filme de ação bem realista, você terá momentos musicais ali isolados. O musical é realmente uma convenção cultural e comercial muito forte no cinema indiano. Mas é isso. Essas foram as minhas 10 indicações de filmes indianos. Tentei pegar filmes de várias épocas para apresentar aqui um panorama, mais geral. Nas aulas do curso eu dou bem mais exemplos e comento de modo detalhado
sobre aspectos históricos desse cinema. Contextualizo tudo isso, muito mais, né? Ainda quero fazer outro vídeo indicando filmes indianos mais recentes. Acho que a Índia hoje, na real, as regiões da Índia, né? Os cinemas dentro da Índia produzem hoje o que eu acho o melhor cinema de gênero da atualidade, e isso me parece, de algum modo, ainda é bastante subestimado por boa parte da cinefilia. A Índia tem realmente um dos melhores cinemas do mundo, então vale muito a pena ir atrás não só dos filmes que eu indiquei aqui, como de vários outros. Vale a pena explorar muito mais esse cinema, mas é isso. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas conheçam mais essas obras. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam e até o próximo vídeo.